Amém, irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Os irmãos que estão nos prestigiando pelas redes sociais, que Jesus possa te alcançar também aí na sua casa poderosamente. Os irmãos que já estão de pé aqui, já quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5, apenas o versículo 12, irmão. Vamos estar meditando nesse versículo e em mais um versículo que seria uma ligação desse versículo aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem uma vitória no nome do Senhor Jesus. Quem crê aqui na vitória em nome do Senhor Jesus? Deus tem vitória para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 5, verso 12, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém, irmãos? Aproveitando que os irmãos estão de pé ainda, vamos lá no livro de Deuteronômio, que foi o dia que Deus fez essa promessa a Moisés em relação que acabaria e eles entrariam numa terra e comeriam do fruto da terra. É Deuteronômio capítulo 8, irmãos, versículo de número 7 em diante. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, uma boa terra, terra de ribeiros, terra de águas de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Até aí, irmão, podemos assentar. A palavra de Deus é tremenda, né, irmãos? Nós vemos aqui que Deus, primeiramente, Ele faz uma promessa à nação. E nós sabemos que o povo de Israel enfrentou duros 40 anos no deserto, mas foram 40 anos no deserto sendo provido pela mão poderosa do Senhor. A Bíblia fala que quando aquele povo parte para o deserto, na condução de Moisés, na direção de Moisés, em nenhum momento todas as promessas que Deus fez à nação, Ele cumpriu. Por várias vezes Deus indaga alguns dos profetas no decorrer da história com uma pergunta: porventura alguma das minhas promessas caiu por terra? E o profeta olha para o Senhor e diz: Senhor, nenhuma das promessas feitas à casa de Israel caiu por terra. E não é diferente na minha vida e na tua vida, meu irmão. Nenhuma das promessas que Deus fez cairá por terra, porque quem prometeu é o Senhor, e a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus alguma coisa e não cumpriria? Não, irmão, Deus não é homem, Deus não muda de opinião. Quando Ele fala, a Bíblia fala que a palavra dEle é poderosa para ir e fazer aquilo que Ele foi mandada, e ela não volta vazia para Ele. E é interessante, irmão, que quando o povo estava no deserto, Deus, Ele proveu. Deus, Ele tinha a provisão diária para aquela nação. Quando o povo estava com calor e aquele sol estava forte em cima daquela nação, Deus providenciava uma nuvem para aplacar aquele sol e conduzir aquele povo como se fosse um GPS, um guia, uma bússola no meio do deserto. Quando aquele povo estava
na noite sem direção, Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecer, porque o deserto é frio à noite. Deus aquecia a nação e também guiava pelo fogo. Aleluia. Quando o povo olhava para Moisés e dizia: nós estamos com fome, Moisés, nós queremos comer. Deus falou: fale para a nação que amanhã eu vou providenciar o maná do céu. A nação vai comer e à tarde eles vão comer codornizes. E a Bíblia fala que quando o dia seguinte, aleluia, aquele deserto estava cheio de maná, e o maná, segundo as escrituras, era como se fosse uma semente esbranquiçada, aleluia, meio oleosa, com gosto de mel doce, aleluia. E todo dia de manhã, Deus, ele tinha a providência para aquela nação. E eu acho interessante que Deus começa com suas orientações dizendo: olha, Moisés, fala para a nação que quando esse povo vê o maná, é para eles pegar uma quantidade que seria na época o homer, aleluia, uma quantidade diária só para comer e pronto, não é para guardar o maná, porque se guardar o maná ele vai estragar. É uma provisão diária, veja bem. Mesmo Moisés orientando o povo, existiam algumas pessoas que guardavam maná, como diz o povo aí, com zoião, né, pela comida, aleluia, guardava, escondia aquele maná, e a Bíblia fala que aquele maná que era guardado para comer mais tarde, enchia de bicho, não tinha como comer, aleluia. Então veja bem, irmão, Deus, ele proveu, ainda mais me fez lembrar o Senhor aqui, a roupa daquele povo não envelhecia, não rasgava. 40 anos andando no deserto, pastor, e aquelas roupas estavam intactas, do mesmo modo que eles saíram de lá. Sabe o que se chama isso? Milagre. Sabe como se chama isso? Provisão de Deus, porque Deus, ele cuida do seu povo, Deus cuida da nação, Deus cuida dos seus. A promessa dele é viva, a promessa dele é fiel. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Deus fala a Moisés dizendo: olha, eu estou conduzindo vocês pelo deserto, mas eu quero que você saiba de uma coisa, Moisés, que quando vocês entrarem em Canaã, lá em Canaã, eu tenho preparado coisas novas para vocês. Quem espera algo novo de Deus aqui? Quem crê que Deus tem algo melhor, algo mais sustentável, algo mais frutífero na tua vida? Então glorifica, adora Ele, porque Deus tem preparado uma terra boa, uma terra excelente. Ah, irmão, mas o povo já tomou posse da terra. Não se preocupe, porque a nossa terra, a nossa pátria não é aqui, é a Nova Jerusalém. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fontes de águas vivas, uma terra poderosa e maravilhosa, aleluia. Moisés vai ouvindo aquela promessa, e aquela promessa entra no coração de Moisés, e Moisés passa a nação: olha, Deus falou, e Deus quando fala, Ele cumpre, e vamos caminhar. Moisés tinha toda a direção de Deus naquele deserto. Mas a Bíblia fala, irmão, que aqueles que saíram do Egito com Moisés foram morrendo, envelhecendo, e uma nova geração veio se levantando no meio do deserto. Nasceram novos israelitas, e ali o povo foi crescendo. E Moisés teve a preocupação, como um bom líder, de não deixar as promessas de Deus morrer no coração daquele povo. Moisés começa a lembrar a nação, dizendo: olha, Josué está vindo aí. Moisés, como líder, está preparando Josué e estava mostrando para o povo: olha, não esqueça de uma coisa, vocês estão comendo hoje uma provisão diária, uma provisão que hoje Deus está enviando, mas vai chegar o dia que vocês não vão mais depender do maná, nem das codornizes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E o próprio Jesus, se não me falha a memória, lá em João 6,48, aleluia, Jesus, ele fala: olha, eu sou o pão da vida.
Veja só que interessante, Jesus ele fala, vossos pais comeram o maná do deserto, comeu e morreu, aleluia, mas Deus enviou pão vivo que desce do céu, e aquele que comer desse pão não morrerá. O nosso pão tem nome, o nosso maná tem nome, ele desceu do céu, morreu por mim, por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e ele está sentado à destra do Pai. Mas veja bem, irmão, Deus está conduzindo uma nação, e Deus não está deixando o líder, aleluia, fazer a nação esquecer de uma promessa. E Moisés ele cumpre o papel dele cabalmente nesse sentido, porque a ideia era que aquele povo tivesse uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque quando Josué, aleluia, agora passa a ser o líder, Moisés já não está mais, ele já está debaixo da promessa e da condução de Deus. Quando aquele povo toma posse de Canaã, e resumindo a história aqui, aquele povo entra em Canaã, como nós lemos aqui em Josué, e cessou o maná no dia seguinte, depois que a comeram do trigo da terra, aleluia, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. O que eu aprendo aqui, quando aquele povo ele entra em Canaã, e eles comem do trigo, da especialidade da terra, naquele mesmo dia o maná cessou. Aquela nação não tinha mais a provisão diária. Aquela nação agora está experimentando algo novo, é mudança de mente, é Deus levando o crente a um novo patamar. Fala para o irmão que está do teu lado, Deus ele te leva para um novo patamar. Algumas vezes, irmão, nós não entendemos, porque nós temos a condição, aleluia, de nos acomodar com aquela provisão que é temporária, que é passageira, e Deus está falando, acho que você não está entendendo, meu querido, minha querida, que não é só o maná que eu tenho para vocês, eu tenho o melhor do fruto da terra para vocês. Vocês não estão entendendo, vocês estão felizes só com o maná, mas eu tenho uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu vou dar o melhor do fruto para vocês. Deus está falando com o crente aqui, Deus ele está falando, olha, você até agora experimentou da provisão de Deus, até agora Deus ele te deu na mão, mas ele está falando, chegou o tempo de você ter celeiro, chegou o tempo de você, aleluia, ampliar o lugar da tua tenda, firmar bem as suas estacas, porque a bênção vai chegar na mão direita, vai chegar na mão esquerda, e a Bíblia fala que ela vai transbordar sobre a tua vida. Então, irmão, não se preocupe com os processos que você está enfrentando, não se preocupe se hoje deu tudo errado, porque quem fez a promessa é fiel, quem prometeu é fiel para cumprir, e ele vai aperfeiçoar esta promessa, esta obra, um milagre na tua vida. Nós temos, aleluia, este grande defeito de muitas vezes nos apoiar naquilo que Deus não quer. Aleluia, e Deus está falando, olha, Josué vai entrar com o povo e vai provar do trigo, e quando o povo prova do trigo, e veja só que Deus falou aqui de vários frutos da terra, olha, eu tenho um azeite, eu tenho a videira, eu tenho romã para dar para vocês, eu tenho leite, eu tenho mel, eu tenho água que sai direto da fonte, das montanhas geladinha, aleluia, acho que vocês não estão entendendo, eu tenho coisa boa, e o povo, eu fico pensando aqui, imagine só, quando a notícia chegou aos ouvidos daquele povo, quando Josué falou, ei, vocês comeram maná? Comemos, acabou. Foi o último dia. Como assim? Eu imagino o povo, porque sempre tem aquele que está, acomodado. Sempre tem aquele que está falando, mas está bom assim, está bom vivendo disso, não vou me esforçar, vou ficar desse mesmo modo. Não. Deus está falando, chegou o tempo de eu dar a
semente para vocês. Chegou o tempo que vocês não vão ter mais a minha provisão diária. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês vão para um novo patamar. Vocês vão provar do melhor da terra. E provar do melhor é muito bom, né, pastor? Aleluia. Quando você sai de uma prova que você está comendo só ovo e você passa a comer filé mignon, meu irmão, quando você prova do melhor, que a sua mente naturalmente ela faz? Ela olha para aquilo e fala: Jesus, que coisa boa. Que coisa boa é essa aqui, Senhor? Aleluia! É muita bênção para pouco crente. É a mesma coisa que a nação, quando provaram da videira, quando provaram da romã, aleluia, quando provaram, aleluia, glorificado da cevada, quando provaram do trigo, do pão, e aquele gosto chegou na boca daquela nação, o povo olhou e falou: Jesus, é dessa maneira, aleluia. Sabe quando você sentiu o gostinho na tua boca das promessas que Deus tem para você? Você vai olhar e vai falar: ai papai, era isso, Senhor, ai que delícia, ai que glória, ai que vitória, aleluia. Então prepare, irmão, que a Canaã de Deus está chegando na tua vida e você vai pisar nela, vai provar do melhor da terra, do melhor do fruto. Ela vai te alimentar, ela vai conduzir. E Deus está falando: olha, vocês precisam ter esta mudança de mente. Aleluia. Eu tenho novidade da terra para vocês. Mas, missionário, a minha vida tem sido tão difícil. É prova atrás de prova, é luta atrás de luta. Foram 40 anos, irmão, debaixo de uma provisão, debaixo de muita prova, debaixo de muita luta. Mas quando Deus pega a nação e fala: chegou o momento. Lá em Canaã não vai ser fácil. Porque tem vezes que o crente acha que eu estou na promessa, acabou, né? Não. Lá em Canaã o povo teve que enfrentar gigante, pastor. O povo teve que lutar, pelejar, aleluia. Mas mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio à luta, eles tinham a melhor das melhores, a promessa do Deus de Israel. Irmão, está doendo, mas a promessa está viva aí. Está doendo, mas a promessa de Deus está de pé na tua vida. Está doendo, mas Deus está olhando para você e dizendo: ei, prepara, porque o melhor chegará nas tuas mãos. Porque Deus, Ele te mete numa terra boa, terra de ribeiros, terra de águas de fontes e de abismo. Sabe aquilo que você nunca imaginou viver? É o que Deus tem para você. Sabe aquilo que os seus olhos não viu, seus ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao teu coração? Talvez quando a gente fala isso, irmão, você fala: irmão, esse irmão está falando um negócio, aleluia. Mas é justamente isso que Deus tem para você. Seus olhos ainda não contemplou, aleluia, a grandiosidade do que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão. É grande, é poderoso, é mudança de mente, é novo patamar, aleluia. Talvez você, como empresário, e já o pastor vai estar orando por você, até hoje você tem vivido talvez derrota, viveu até falência, aleluia. Mas Deus está falando hoje: eu tenho um pacto, uma promessa. Se você guardar meus mandamentos, se você andar debaixo da minha direção, você vai entrar em Canaã e vai comer o melhor da terra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode dar tudo errado hoje, mas o amanhã está garantido no Senhor. Sabe, meu irmão, tem momentos que a gente enfrenta cada situação. Eu estava aqui orando e falando com o Senhor, Ele é bom, aleluia, a promessa dEle é viva. Esses dias, semana passada, alguns irmãos sabem que eu trabalho à noite, durante o dia, como todo brasileiro, a gente precisa de uma renda extra, né? E eu trabalho para um aplicativo de sistema de compra de mercado, eu faço entrega para esse aplicativo. E semana passada, irmão, eu levei um pedido de uma mercadoria para um determinado lugar.
E quando eu cheguei lá, a mulher me contou uma história triste e tal, né? E eu não sabia que aquela mulher era uma golpista. E eu meio que, como ingênuo ali, acreditando naquela história de 38 anos atrás, ela falou, olha, eu sou Prime nesse aplicativo, fica tranquilo. Na verdade, eu tinha que receber aquele valor. Ela falou, fica tranquilo, porque eu conheço todo o sistema, eu vou mudar aqui, para você pode deixar comigo. E eu deixei. Só que aquilo era um golpe. E naquele dia eu tomei um prejuízo grande. E eu falei com o suporte falou, você não devia ter confiado. Eu falei, mas como assim? Ela falou, você caiu num golpe. E a gente não pode fazer nada por você. E eu voltei para casa muito triste, que eu falei, Jesus, eu perdi todo o meu lucro naquele dia, foi por água abaixo. Ainda mais uma dívida. Eu falei, Jesus amado, e agora, né? E alguns colegas ali falaram, não, você tem que voltar lá, você tem que brigar, você tem que... Eu falei, não vou fazer nada disso. O meu Deus é vivo. O meu Deus é vivo. E eu creio muito nisso, naquilo que você planta, você colhe. Falei para a pessoa, fique tranquilo. Quando eu cheguei em casa, eu falei, nego, hoje o desfalque foi grande. E ela falou, você vai continuar? Eu falei, fique em paz. Amanhã Deus proverá. E eu voltei no outro dia para trabalhar novamente. Mas Deus é um Deus fiel. Aleluia. E Ele conhece, a Bíblia fala que Deus Ele ama a justiça e abomina a injustiça. E eu saí para trabalhar. E daqui a pouco começou a cair. Cada pedido que vinha com uma gorjeta abençoada. Eu falei, eita Jesus, tem um negócio estranho aqui. E aquele valor que ia entrando, foi cobrindo todo aquele desfalque que eu tinha tido no dia seguinte. Quando eu falei, eu vou para a minha última entrega, aleluia. Quando chegou na última entrega, aleluia, eu ia receber um valor em espécie. E quando eu cheguei lá, a mulher me recebeu no portão, uma senhora, e ela tirou um dinheiro e entregou na minha mão. Eu falei, senhora, tem dinheiro a mais aqui. Ela falou, esse dinheiro é para você. Eu falei, como é que é? Ela falou, tchau e benção. O valor que eu peguei, ele cobriu o desfalque do dia passado. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Jesus é fiel. Ele é um Deus que cuida de você. Você não precisa, talvez, ficar preocupado, brigando. Sabe por quê? Porque o melhor da terra Deus já preparou para você. Deus está falando à nação e eu já vou finalizar. Vocês não estão entendendo. Vocês vão pisar em Canaã, vão provar do melhor da terra. E o maná que um dia vocês comeram no deserto vai ser só uma lembrança daquilo que eu fiz na vida de vocês. Porque agora, a partir de hoje, vocês vão plantar. E vocês não vão mais precisar ficar esperando cair. Não, sabe por quê? Porque eu estou providenciando celeiros para você. Vocês vão estocar no melhor da terra e vocês vão ter para abençoar, emprestar e comer do melhor. Então você que hoje está me vendo aqui, está falando, mas será? Aleluia, é tanta aprovação, é tanta privação. Se prepare, porque o melhor do fruto da terra está chegando na tua mão. Como aquela nação de Deus provou do melhor, Deus está falando, o tempo de escassez vai encerrar, aleluia, você vai tocar no melhor, vai comer do melhor. E olha só que coisa linda, ele já começa dizendo, vocês vão comer do melhor do trigo, é do pão. Vocês vão comer do melhor da videira, o que é da uva é do vinho, é pão e vinho, é carne e sangue, é Jesus, é tudo aquilo que está apontando para o nosso Messias, dizendo, olha, e ele mesmo fala, quem comer do pão, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue não morrerá, mas dentro dele haverá uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Quem crê glorifica o Senhor, quem crê dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele é fiel.